Boas! Hoje vou-te mostrar uma novidade no Excel que de certeza tiveste anos à espera para ela vir. Fica por aí? É já a seguir. Olá, já estou então aqui no nosso ecrã e o tema hoje vai ser sobre tabelas dinâmicas e a novidade vai ser sobre as tabelas dinâmicas. Eu vou ter aqui neste cenário uma pequena tabela onde vou construir algumas tabelas dinâmicas e a novidade que tu vais ver vem já a seguir e vais ver que é extremamente importante e estavas à espera dela já há muitos anos. Então, para já tenho aqui um intervalo normal e obviamente quando criamos uma tabela dinâmica podes ter uma tabela através de um intervalo normal ou através de uma tabela. O ideal é sempre teres uma tabela, porque quando tens uma tabela tens a possibilidade de refrescar os teus dados de uma forma um bocadinho mais rápida. Então vou começar por converter este intervalo numa tabela, ok, e a minha tabela vou-lhe chamar aqui marcas, pode ser, marcas, ok? E a partir da tabela, como sabes, dentro da estrutura da tabela podes logo resumir com uma tabela dinâmica, ou então se quiseres podes ir ao menu inserir, tabela dinâmica e escolher a opção de tabela intervalo, vai dar ao mesmo. A questão é que escolhes aqui a tua tabela e neste caso eu vou até criar a tabela dinâmica mesmo ao lado para poderes ver a diferença e assim consegues ver logo o cenário que eu te quero mostrar. Então, folha de cálculo existente, vamos colocar aqui uma localização e pode ser aqui, por exemplo, ao lado. E vou começar por criar uma tabela simples, vou colocar aqui a marca nas linhas e o total nos valores, ok? Muito bem, então temos aqui uma tabela dinâmica super simples e vou já criar outra tabela dinâmica, vou se calhar colocar aqui outra tabela agora a partir da tabela, estrutura, resumir com tabela dinâmica, folha de cálculo existente, vou fazer outra aqui ao lado, pode ser aqui assim, e esta vamos ter, por exemplo, a loja, por loja, e o total por loja. Ou seja, não interessa a tabela dinâmica que fazes, basicamente estamos aqui a criar um relatório com várias tabelas dinâmicas. Então, a vantagem que tu tens quando utilizas uma tabela é esta. Obviamente, quando atualizas dados na tua tabela dinâmica, por exemplo, tenho aqui novos dados, quando atualizas dados para a tua tabela, ok, as tabelas dinâmicas têm sempre que ser refrescadas. Qualquer alteração que faças, por exemplo, se eu colocar aqui outro produto ou outra marca, Nike, faz conta, ok? Tens de estar sempre a atualizar a tabela dinâmica. E vais à tabela dinâmica, atualizar, tens aqui a nova marca, esta tabela dinâmica, atualizar, ou atualizar todas as tabelas dinâmicas, mas consegues ver que tens logo aqui a nova marca e eventualmente se tiveres aqui uma nova cidade, Braga, por exemplo, vais ter aqui a opção de atualizar a tabela dinâmica. Mas, à medida que eu fui clicando aqui, deves ter reparado que está aqui um botão novo e é este o botão que é a novidade que eu tenho para te mostrar. Ou seja, agora as tabelas dinâmicas podem ser atualizadas automaticamente assim que tu alteras os teus dados. O que significa que é uma novidade bastante interessante que o Excel tem, porque basicamente quando tens o relatório, uma das vantagens era utilizarmos as tabelas para refrescarem de uma forma mais fácil, mas temos que fazer sempre o refresh. E então, por exemplo, tínhamos a questão de atualizar a tabela dinâmica sempre que o livro abria, ou criar uma macro ou uma rotina para atualizar o livro. Agora é só clicares neste botão. Mas, atenção, podes ainda não ter esta novidade disponível na tua versão do Excel. Por isso, eu vou-te mostrar a minha versão do Excel, ok? Não é nas opções, desculpa, vou aqui à conta. E então, na minha conta eu tenho aqui a versão beta, mas o que é importante perceber é aqui a versão 25.08, ok? Então, esta novidade é muito recente e por isso pode não estar ainda em todos os computadores, em todas as versões para poderes trabalhar e por isso vai tentando fazer atualizações do Office para poderes ver, mas quando tiveres esta versão 25.08 traz basicamente a novidade das tabelas dinâmicas atualizarem automaticamente. Então, o que é que isto significa agora nesta ótica? Eu já coloquei aqui uma nova cidade, mas vou colocar aqui Lisboa outra vez, ok? Lisboa. E tenho aqui novos dados e alguns destes dados eu depois vou alterá-los para uma cidade nova.
Mas a partir do momento em que tens agora analisar tabela dinâmica e atualização automática, basta clicar no botãozinho e esta tabela dinâmica também já tem atualização automática, ou seja, a atualização automática está disponível para todas as tabelas dinâmicas. Vais ver agora que qualquer alteração que seja implementada nos teus dados, e atenção que isto é uma tabela, vais ter automaticamente os dados atualizados e vamos supor que temos aqui tudo para Braga, por exemplo, tens automaticamente os dados atualizados, ok? Então, esta é a novidade que eu te queria mostrar, o vídeo muito rápido, muito simples, mas para teres atenção que agora só tens que clicar no botão, mantê-lo ativo e tens as tuas tabelas dinâmicas automaticamente atualizadas. Só uma última nota, antes de terminar o vídeo, eu vou mostrar aqui outra folha, e nesta folha é exatamente igual à anterior, e para alguns de vós, ou para alguns de vocês, que ainda utilizam tabelas dinâmicas através do intervalo normalíssimo, que por vezes, por alguma razão, podem ter essa necessidade, não te esqueças que, quando estamos a falar no intervalo, a lógica da atualização é diferente. Significa que este atualizar automaticamente não atualiza automaticamente o intervalo quando acrescentas novos dados. Por isso eu vou-te mostrar essa vertente. Então imagina que tens o intervalo normal e desse intervalo normal vais criar uma tabela dinâmica, não está convertida em tabela, folha de cálculo existente, vamos colocar aqui e vamos ter mais ou menos a mesma lógica. Acho que na anterior tinha marca e loja. Ok, então para a marca, total, e outra tabela dinâmica, inserir tabela dinâmica, tabela intervalo, folha de cálculo existente, e esta então vamos ter a loja. Ok, então atenção agora, tens a atualização automática ligada e imagina que algumas lojas eu vou substituir por Braga, ok? Se eu substituir dados ou se eu atualizar os dados dentro do intervalo que já está definido pela tabela dinâmica, tudo ok, podes utilizar a atualização instantânea, que é a atualização automática. Mas como não se trata de uma tabela, o facto de teres novos dados dentro da tua tabela, ok? Repara, ou do teu intervalo, não atualiza a tabela dinâmica. Por isso, neste caso, vais ter que sempre alterar os dados de origem, e como podes ver, o teu intervalo tem que incluir automaticamente estes valores. E por isso é que uma tabela aqui é sempre uma solução indicada, porque à medida que vais tendo novos dados, os dados vão atualizar, e isso já acontecia com uma tabela normal. Só não tinha zero atualização automática. Por isso, para teres novos dados, juntas a informação, ou acrescentas a informação, e assim tens os novos dados. Por isso eu acho que deves usar sempre uma tabela. Voltando um bocadinho à tabela, não te esqueças que se a tua tabela deixar de ter os dados, agora com a atualização automática, deixa-me só clicar aqui na tabela, e tirar aqui os valores, automaticamente retira a informação dos novos dados, ok? Por isso, assim que tiveres novos dados, tens aqui Rocket associado. Assim que a tua tabela tiver novos dados, tens automaticamente as atualizações feitas, ok? Por isso, não te esqueças de intervalo tabela, duas coisas distintas. Atualização automática, sim, pode ser feita com intervalo ou com uma tabela, mas depende do que é que estás a atualizar, ok? Então, espero que tenhas gostado deste vídeo. Foi um vídeo curto, foi só para mostrar esta novidade que é super útil nas tabelas dinâmicas. Assim que fizeres update e encontrares aquele botãozinho, clica no botão, deixa-o ficar ativo e vai-te dar um jeitaço daqueles, ok? Quanto a nós, vemos em breve no próximo vídeo. Não te esqueças de subscrever o canal se ainda não subscreveste e colocar um like. E se achares que este vídeo pode ser importante ou interessante para alguém, partilha e eu agradeço. Vemos então em breve no próximo vídeo. Até lá, fica bem.